A Baixada do Glicério localiza-se em um declive às margens do rio Tamanduateí, cercada pela Ribeira dos Lavapés, e na outra extremidade pelo rio Anhangabaú. A Rua da Glória era conhecida como Caminho do Mar, devido ser a única rua que ligava ao litoral. Nela foi construído o primeiro cemitério de São Paulo e ao centro dele estava a Capela dos Aflitos, a qual permanece ainda hoje na Rua dos Aflitos. Logo acima havia o Largo da Forca, onde eram enforcados escravos e criminosos. Atualmente o local se chama Praça da Liberdade. Por volta de 1890, a chácara da Tabatinguera, atual região do Glicério, começou a desmembrar seu lote, quando foram abertas as ruas Conselheiro Furtado, Conde de Sarzedas e Santa Luzia. Os primeiros imigrantes a chegarem na Baixada do Glicério foram os italianos. Muitos trabalhavam nas fábricas, as quais se instalavam nas várzeas permeando o eixo ferroviário. Entre as ruas Conde de Sarzedas, Glicério, São Paulo e Conselheiro Furtado, havia uma grande quantidade de vilas e sequências de casas geminadas, construídas para abrigar mão de obra das fábricas locais. Por volta de 1912, chegaram os japoneses no bairro da Liberdade, os quais se concentravam na rua Conde de Sarzedas, devido à possibilidade de locar os porões das casas. A grande demanda de moradias de aluguel colaborava para a falta de controle das habitações que estavam sendo construídas, geralmente em terrenos mais baratos da Baixada, sem proteção das águas pluviais e controle de esgoto. Com o passar dos anos, essas situações degradantes apenas se agravaram. Para facilitar a análise, dividimos esta região em 3 setores. O setor vermelho é composto pelas quadras que se localizam entre a Rua da Glória e a Rua Conselheiro Furtado. Nesta região, a população predominante são os japoneses. O comércio predomina, porém há muitas edificações residenciais, institucionais e de serviços. A arquitetura é bem diversificada, porém conforme seguimos para a Rua Conselheiro Furtado, percebe-se um aumento de antigas construções. Na Rua da Glória, as construções são mais atuais, datando por volta dos anos 50 até a década atual. As ruas e calçadas são bem pavimentadas e permanecem em boas condições de uso, embora ainda seja possível a presença de buracos e pedaços de calçadas desfeitas. Na Rua da Glória e na Praça Almeida Júnior, a região é mais arborizada. Na Rua Conselheiro Furtado, vemos pouca presença de vegetação. A Rua da Glória possui bastante fluxo de pedestre, por ser próximo ao metrô Liberdade e ter uma diversidade de comércio. Juntamente com a Rua Conselheiro Furtado, podemos ver um grande fluxo de automóveis, pois estas vias se ligam à Avenida Liberdade, Rua Tabatinguera, Avenida da Aclimação, Avenida do Estado e Viaduto Leste-Oeste. Nesta região, a população é composta de haitianos, paulistas, migrantes vindos de diversos estados do Brasil, principalmente da região do Nordeste. A maioria dos moradores possuem baixa renda, vivendo em extrema pobreza, além de muitos moradores de rua e drogados. Durante o percurso, vemos diversos catadores de lixo com suas carroças pelas ruas ou estacionadas em frente aos cortiços e estações de depósito. Por conta da falta de condições de trabalho, de estudo e diversos outros fatores, muitas pessoas da região acabam se envolvendo com tráfico e ou uso de drogas. Consequentemente vão presos, o que acaba dificultando ainda mais conseguir um emprego e mudar de vida. A paisagem desta região é composta principalmente por residências de meados do século XX, que acabaram se transformando em cortiços ou foram demolidas e transformadas em estacionamentos e galpões. Em algumas áreas podemos ver edificações mais consolidadas e edifícios mais atuais. Porém, ainda o que prevalece nesta região são as edificações degradadas. Poucos e pequenos comércios e serviços permeiam o setor azul, sendo predominante o uso residencial do solo e poucas instituições. Os fluxos se concentram na Rua do Glicério, que faz ligação com a Avenida do Estado, e a Rua Barão de Iguape, que faz ligação com a Avenida Liberdade. Ao longo do percurso, vemos muito lixo jogado nas calçadas, dificultando a passagem de pedestres, calçadas estreitas obrigando o pedestre a passar pela rua e moradores de rua ocupando quase toda a calçada com suas barracas. O viaduto do Glicério acaba cortando a permeabilidade que havia entre a Vila dos Estudantes e a Rua do Glicério,
e também transforma os fundos dos lotes da Rua São Paulo numa situação degradante, permeada de drogados, moradores de rua e muito lixo. Nesta situação também se encontra a Rua São Paulo, esquina com a Rua Mituto Mizumoto. Próximo à Rua do Glicério, vemos muitas edificações com proteção contra enchente nas portas, pois quando ocorrem as chuvas, as águas chegam a subir por volta de 1 metro. A vegetação é escassa e se concentra principalmente no final da Rua Doutor Lund e na Praça Nina Rodrigues. O viaduto do Glicério, a Praça Doutor Maria Margarido, a Paróquia Nossa Senhora da Paz, o Templo Lohan, funcionam como marcos visuais do setor azul. O setor verde é uma área um pouco mais consolidada. As edificações estão conservadas, a pavimentação de ruas e calçadas em sua maioria estão bem conservadas também. Porém, o local é um pouco mais deserto, não há muito fluxo de pedestres. Na grande maioria, o fluxo é de carros. A vegetação é constante por toda a região, a topografia é mais plana e o local ainda é atingido por alagamentos. A ocupação predominantemente é residencial, porém possui uma escola e um Instituto Nacional de Previdência Social e também um posto de saúde.